Então nós vamos pedir a Jesus, que é mesmo o grande especial da nossa humanidade, né? Nós não passamos de pessoa comum, todos nós ainda somos muito comuns, então se tem alguém especial, esse alguém é mesmo Jesus, que dá o norte, o direcionamento, a segurança em nossas caminhadas quando nós nos decidimos por ouvi-lo. Então vamos pedir a Ele que nos ampare, que nos dê a força necessária, a disposição para o bem, a propositura de cumprirmos as nossas programações reencarnatórias debaixo das linhas do bem, que é a única maneira de nós alcançarmos o equilíbrio definitivo lá mais adiante. A nossa humanidade, nessa hora delicada de transição, estamos num momento de transição mesmo. Na estrutura psicológica em geral, as pessoas já começam de forma mais expressiva a voltar novamente o olhar para Deus. Nesse período em que a tecnologia disparou na frente da moral, os valores que dizem respeito aos nossos prazeres exclusivamente mundanos acabaram por preencher ficticiamente a nossa intimidade. O resultado disso foi que, durante um período, nós acreditávamos alegres e nos satisfazíamos tão somente com a boa condição material, financeira, o status, as condições que nos colocavam em sobressalto. Todavia, pela falta do valor espiritual, porque é o que nós somos espíritos imortais, né? Nós temos a nossa origem no plano espiritual. O mundo físico é uma passagem esporádica para que nós possamos absorver, a partir das experiências, valores de verdade que definitivamente vão se fixar mais adiante. Sem essa aproximação nossa com o Pai Maior, que é Deus, sempre dizendo, sem que haja fanatismo religioso, não é? A religião espírita, ela propõe uma análise racional em torno das questões da vida, de tal maneira que a nossa pesquisa em torno dessa vida nos faça concluir pela necessidade de Deus em nós. E aí, sem que isso signifique nós isolarmos-nos do mundo, das nossas necessidades que dizem respeito a esse período em que estamos reencarnados. O desafio vai ser equilibrar os fatores principais, que são mesmo os espirituais, com as nossas demandas materiais tão essenciais para que nós consigamos nos movimentar enquanto estamos por aqui. E como houve um destaque equivocado no contexto material, as pessoas se tornaram viciadas, compulsivas. Porque sem a presença do nosso lado verdadeiro, nós começamos a sentir angústia. Os vazios existenciais são quase que generalizados no contexto das pessoas que estão aqui reencarnadas. A mídia nos convoca a uma postura de destaque material para nos sentirmos bem-sucedidos. E aí começamos a criar demandas, começamos a estabelecer projetos, basicamente de vitória nessas áreas. E aí nós, enquanto espíritas, não podemos deixar de considerar a programação reencarnatória, levando em consideração o nosso histórico pessoal. Somos espíritos imortais. E nessa condição nós viemos caminhando ao longo dos milênios, reencarnação pós-reencarnação, para a fixação dos caracteres que vão nos permitir nos iluminar e nos tornar mais adiante luminosos. Mas isso implica em experiências de todos os matizes. Então, cada quadrante de tempo de vida física propõe um programa que estabelece, levando em consideração o nosso histórico daqui para trás, as experiências que vão constituir valores positivos, alargando as nossas vitórias e aí, como consequência, as nossas conquistas definitivas. E aí cada um tem uma programação reencarnatória.
Nos momentos anteriores já vivenciamos N situações. E às vezes aquele indivíduo que se acostumou com a riqueza, porque a riqueza é um programa reencarnatório. Falando de riqueza material, né? Levando em conta de mundo físico. E dentro desse contexto aprendeu a ser um bom administrador, aprendeu a lidar com as cifras, a lidar com as questões monetárias. Todavia, em função da falta do brilho no olhar que se dá a partir dos movimentos no campo da subalternidade, no campo da obediência, no campo da pobreza material, existe aquele momento em que eu vou ter programação para não ser rico, para não ter bens que me proporcionem esse estado de liderança constante e daí para diante. A pobreza material, nós estamos falando da extrema pobreza, porque extrema pobreza é expiação, efeito de causa mal plantada. Mas a pobreza material faz parte de um percentual muito, muito, muito expressivo da nossa humanidade, em função da necessidade urgente de nós aprendermos humildade, subserviência, obediência, disciplina, silêncio, aceitação. Então, quando nós temos um programa reencarnatório que é diferente daquilo que nós estamos acostumados a vivenciar daqui para trás, nós tendemos a estabelecer demandas no nosso campo íntimo que dizem respeito a um processo de repetição daquilo que nós estivemos vivendo anteriormente e que nos causava satisfação. E não adianta, viu, gente? Programação reencarnatória é uma coisa que se estabelece nesse alinhavamento perfeito do plano espiritual para as nossas necessidades espirituais mais urgentes. Então, quando eu crio uma demanda diferente daquilo que está programado, essa demanda, na grande maioria das vezes, não vai se concretizar. E isso vai gerar o estado de doença mental que vem sendo a doença do século XXI. Ou as doenças do século XXI, né? Ansiedade / depressão. A ansiedade ela é derivada na grande maioria das vezes, da falta de um entendimento dessa realidade espiritual. Nós ainda estamos na condição de servos, que levando em consideração a nossa condição de fragilidade espiritual, de pouca maturação espiritual, nós teremos que obedecer. Ainda que não queiramos. Ainda que não queiramos. Nossa, Dudu, mas isso é pesado demais. É uma necessidade do Espírito. E eu conheço um menino, o pessoal que é mais próximo de nós, já é um homem já, né? O conheceu o menino. Não sei se é meu celular que está apitando, não. Nossa, para minha mulher, minha esposa aí, por favor. Esse menino eu conheci com 16 anos. É uma liderança extraordinária no movimento espírita hoje. É um homem probo, de bem. Mas na ocasião que eu o conheci, ele era entusiasta. Ele ainda é entusiasta. Idealista, né? Vivia num aglomerado e já era uma liderança positiva em meio às pessoas. E a gente se encontrou dentro de um ônibus, começamos a conversar e ele está na casa espírita até hoje. E uma das coisas que ele chegou para mim, uma das primeiras coisas que ele disse foi: Dudu, a minha meta de vida é antes dos 30 anos eu me tornar milionário. Eu falei, uau! Coisa boa, hein? Esse trem aqui faz eu ficar só assim, né? Aprendendo a dançar valsa, né? 2 para cá, 2 para lá, né? E eu olhei para ele, porque o brilho no olhar dele era esse, né? Um menino nascido e criado numa vila, numa favela, né? E o anseio dele era ser rico. Eu falei, uai, legal, mas isso demanda programação reencarnatória. E ele ficou abalado. Mas eu tenho capacidade? Eu falei, não, tenho, mas com certeza tenho. Eu vou ficar rico. Ele falou, depende da programação reencarnatória. Não entendi isso, não gostei, não agradei. Eu falei, então vai estudar. Vai estudar para entender, né? Hoje ele deve estar com uns 35, né? 35 anos, ele é bombeiro militar. Deve ganhar uns R$4.000 por mês. Só agora conseguiu comprar um carrinho. 2002, 2003. Rico ele não ficou. Materialmente não. Por quê?
Porque há programação reencarnatória. Então, quando eu anseio algo sem uma avaliação criteriosa da minha capacidade, da minha condição psicológica, espiritual, para lidar com aquilo que eu anseio, e aquilo não está na minha programação, à medida que o tempo vai passando, começa a desenvolver-se em mim a tal da ansiedade. Derivada de uma demanda que eu estabeleci sem esta avaliação. E quando essa demanda não se concretiza, da ansiedade para a frustração. Ah, eu não sou capaz. Eu sou pequeno. Eu não valho nada. E da frustração para a grande doença que está assolando uma grande pandemia, né? Que é a depressão. Que é a inconformação com uma realidade que eu não posso lutar contra ela de forma desesperada. Não, então você está querendo dizer, Dudu, que eu tenho que deixar de ser ambicioso, que eu tenho que deixar de lutar? Claro que não. Óbvio que não. O meu esforço cotidiano de trabalho precisa estar constante, minha disposição para vencer também. Mas está sempre vinculado a esse aspecto. Eu costumo dizer, baseado em experiência que eu vivenciei, que quando o indivíduo tem programação para ficar rico, ele vendendo chup-chup, ele fica rico. Eu conheço uma pessoa que é dono de uma indústria de chup-chup e é milionário. Os chup-chup dele estão espalhados em todos os atacados de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, e daí para vendendo chup-chup. Aquele geladinho mesmo, só que embalado da maneira adequada, que você compra e põe na geladeira e vira um chup-chup. Ficou rico, né? Tem gente que trabalha 16 horas por dia e consegue colocar canjiquinha com pé de galinha dentro de casa para comer. Porque está dentro de um programa que faz com que haja um distanciamento vibratório daquilo que as pessoas consideram sucesso, entre aspas. Mas como a gente disse, se eu reencarnei numa família com dificuldades financeiras que não me permitiu, por exemplo, fazer uma faculdade, apesar que hoje, graças a Deus, no Brasil, se o indivíduo se dispor a estudar, ele faz uma faculdade pública, né? Mas vamos dizer que eu não consegui estudar, e se eu não conseguir estudar, se eu não conseguir adquirir uma profissão, pelo menos técnica, eu vou ser um subalterno. E isso não significa que eu serei infeliz, né? Nossa casa, uma das casas que nós participamos de 4 casas espíritas diferentes na nossa região aqui, de Belo Horizonte. Aquela que a gente atua de forma mais contundente, ela está ali fincada num setor carente da cidade de Belo Horizonte, nas proximidades de um ambiente de vila que a criminalidade impera, né? Mas o convívio que nós temos com as pessoas ali, inclusive nas visitações que a gente faz nos lares dessas pessoas, nos demonstram isso, que dinheiro não é o suficiente para trazer felicidade. Às vezes o indivíduo ganha um salário e meio, mora num barracão de 3 cômodos, no final de semana está lá assando uma carninha, feliz, contando piada, envolvido com seus familiares, né? Então, grande problema nosso, nesse atual momento da nossa caminhada pessoal e coletiva, é mesmo a dificuldade de nos adequar àquilo que é necessário e urgente para nós. Todas as quebras de programação que se dão a partir desses anseios descabidos, levando em consideração que os céus virão em nosso favor no bom direcionamento do nosso projeto pessoal, vindo do plano espiritual. Não é? Quando nós acatarmos isso, nós não deixaremos de ter a disposição de vitória, de ter a nossa casa própria, de ter uma casa num condomínio, de ter um carro, de ter uma boa condição financeira, de ter um amor, de ter filhos, de ter felicidade, enfim. Mas tudo isso está minuciosamente organizado por nós mesmos, a partir dos movimentos que nós desenvolvemos daqui para trás. E aí as nossas demandas estarão dependentes das nossas necessidades espirituais e também dos nossos merecimentos derivados da construção do bem que desenvolvemos anteriormente. Quando não desenvolvemos coisas boas, nós criamos em torno de nós
uma atmosfera relativa àquilo que não é bom, o que estabelece uma sintonia natural com as energias não boas, com os espíritos perturbados, com as situações de dificuldade. Nós temos um corpo espiritual, além desse corpo físico, que funciona como uma máquina de fotografar. Todo o movimento que nós desenvolvemos grafa no nosso corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. E o perispírito, com essa, André Luiz diz que é uma membrana ultrassensível, né, análoga à chapa fotográfica, todo o movimento que o espírito faz no seu contexto individual fica grafado no perispírito. Então, quando eu chego ao plano espiritual, os guias que nos superintendem vão avaliar o nosso histórico a partir do que está grafado ali, derivado esse gravame ou essa gravação da nossa movimentação pessoal ao longo do tempo. Além de ser um gravador extraordinário, ele é o moldador dos nossos corpos físicos. Então, se eu utilizei, por exemplo, uma droga infelizmente liberada, que nós vamos chamar de álcool, né? Se eu utilizei alcoólicos ao longo de um período de uma maneira desequilibrada e contumaz, eu vou alterar na minha estrutura perispiritual os setores que dizem respeito à absorção energética e à filtragem dos elementos. O indivíduo alcoólico, gente, invariavelmente vai reencarnar na próxima encarnação com doença hepática. Invariavelmente. O tabagista, invariavelmente, vai retornar com bronquite asmática, com problemas no coração e daí para diante. Então, e o que nós assistimos hoje é uma pandemia dessas doenças, não é? Lindo o seu bebê, mas nasceu com bronquite asmática. O médico falou que vai ter que tomar aerolim a encarnação inteira. No período de inverno, vai puxar o ar e o ar não vem, né? O que é isso? Castigo de Deus? Claro que não. Efeito natural da causa que o próprio indivíduo plantou a partir dos seus movimentos pessoais. E o que o cigarro faz? O que a bebida alcoólica faz? Ou qualquer outro tipo de droga? As drogas que, graças a Deus, ainda são proibidas, né? A maconha, o crack, a cocaína, o LSD, essas drogas sintéticas que estão aparecendo. Todas elas têm o mesmo efeito no setor do sistema nervoso central. Atuam na área da euforia. E quando a droga alcança o sistema nervoso central, você se sente super-homem, destacado, feliz, não é? Tanto que você vai perguntar para qualquer viciado e vai dizer, não, cigarro é minha bengala. Se eu estou nervoso, acendo o cigarro, eu acalmo. Por quê? Porque quimicamente o corpo já está dependente da droga, gerando um estado de satisfação quando o elemento químico alcança a minha individualidade. Estamos numa pandemia gigantesca de doentes mentais derivados do uso dessas drogas, viu, gente? Por que é um doente mental? Né? Alguém que só se sente corajoso depois de tomar um gole de cerveja, de aguardente, de conhaque, de uísque, é um doente mental. E esse preenchimento é paulatinamente, esse preenchimento fictício paulatinamente vai gerando o resultado danoso no corpo físico. Não, eu fumo meio maço de cigarro por dia, jogo bola, eu me exercito, eu nado. Quantos anos você tem? 22. E quando tiver 55? Né? Um indivíduo que se droga, toda vez que ele coloca um elemento para dentro do corpo dele, diferente da origem, qual que é a origem? Eu tenho um aparelho respiratório que proporciona a absorção de oxigênio e liberação do gás carbônico. Né? O oxigênio vai prover minha organização física de substância, de disposição. E quando eu coloco um elemento diferente disso para dentro do meu aparelho respiratório, eu estou danificando-o, gerando como consequência uma diminuição do tempo físico pela ingestão de elementos que não têm a ver com a minha realidade. Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 46. Não, 46.
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Nós somos criados para a excelência divina, para o amor, para a harmonia, para o equilíbrio, para a paz, para a igualdade, para a fraternidade, para a amizade, para tudo de bom. Então, todas as vezes que eu coloquei... O que foi? Sim. Todas as vezes que eu colocar algo diferente dessa essência divina, eu estarei maculando os meus corpos. Tanto o corpo físico, quanto o corpo espiritual. E essa mácula fica gravada. O tempo passa, eu começo a envelhecer e o corpo começa a dar notícias. Não é? Um indivíduo tabagista, gente, no mínimo, se é tabagista quanto mais, 20 anos a menos na reencarnação. A cada 2 minutos desencarna um brasileiro pelo uso do tabaco. Pesquisa do Ministério da Saúde. A cada 2 minutos, um brasileiro desencarna pelo uso do tabaco. Qual a droga que mais mata no mundo, gente? Oi? O álcool. Não é a cocaína, não é o crack, não é o LSD. São drogas letais, com certeza, mas elas são proibidas. O álcool se ingere. Eu tomo uma cervejinha uma vez ou outra, faz mal? Uai! Né? O que a gente pode dizer a respeito disso? Os amigos espirituais nos informam que o teor alcoólico, que é útil ao nosso organismo, está localizado nas folhas, né, nas verduras e nos tubérculos. O que extrapolar isso? De forma geral é nocivo. Não, mas eu não me envolvo além da conta e tudo mais. Tranquilo, tranquilo. A gente não está aqui para ditar normas, né? A gente está aqui para informar, né? E aí tem alguns outros aspectos que são importantes serem abordados, né? Que é a população de desencarnados. O indivíduo viciado é um indivíduo que atrai costumeiramente espíritos viciados para perto de si. Por quê? No plano espiritual não tem álcool, não tem maconha, não tem cocaína, nada disso. E o indivíduo que desencarna viciado, ele enlouquece do lado de lá. Ele não consegue viver sem a droga. Resultado disso é que ele não consegue... Eu vou ter que andar. Ele não consegue extrapolar, né, a divisa. Vamos dizer que isso aqui seja a divisa, tá? Entre plano físico e plano espiritual. A divisa que nós chamamos de umbral. Nós espíritas chamamos de umbral, né? E aí o que acontece? Ele empaca aqui, ó, porque vibratoriamente e psicologicamente ele está preso a situações e movimentos que são exclusivos do mundo físico. Dinheiro, comida, droga, sexo nos padrões que nós temos aqui são exclusivos do mundo físico. Se o indivíduo for compulsivo em alguma dessas coisas, ele empaca aqui. E quando ele empaca aqui, ele começa a desenvolver a ansiedade derivada da abstinência e no automatismo da lei, na inexorabilidade da lei, ele vai se ver atraído, uma questão de sintonia, aos ambientes onde as pessoas estão utilizando das drogas que são o objeto do seu desejo. Uma vez, recentemente, a gente foi numa pizzaria para comemorar um aniversário de uma pessoa conhecida nossa. E quando a gente adentrou e estava lá tomando o nosso refrigerante, comendo a nossa pizza, tinha mais ou menos umas 150 pessoas na pizzaria. E um amigo espiritual chegou perto de nós e falou assim: a parte das pessoas que estão aqui puramente se divertindo, não é? Uma outra parte está buscando sanear os seus desejos nas áreas em geral. Sexo ultra rápido, desejo de alimentar o seu vício e daí para diante. Em torno destas pessoas, mais ou menos 3.000 espíritos acompanham-nos no ambiente. Um ambiente onde 150 pessoas estavam ali. Não é? O que esses espíritos vão fazer? Eles vão poder se agarrar ao encarnado de tal maneira que eles tomem conta do corpo dele? Absolutamente não. Né? O desencarnado não tem como acessar o corpo físico do encarnado. E muita gente fala assim: não, o espírito me puxou a rasteira. Conversa, acabou de dormir. Não foi eu que passei a mão na moça, eu fui apossado pelo espírito.
Conversa de sem vergonha querendo se justificar pelo equívoco. Mas, também na inexorabilidade da lei de sintonia e de afinações, de afinidades, semelhante atrai semelhante. E quando o desencarnado chega em determinado ambiente e o encarnado está tomando a cerveja que ele gostava de tomar, fumando o cigarro que ele gostava de fumar, né, envolvido com a mulher parecida com a mulher que ele tinha, ele vai sentir afinidade. Passa a haver um emparelhamento vibratório e esse emparelhamento vibratório pode dar aso, não vai dar sempre, mas pode dar aso a um acompanhamento espiritual continuado que nós espíritas chamamos de obsessão. Acabou que fuma o cigarro que eu fumava, bebe o que eu bebia, a mulher dele é parecida comigo, e dá conta piada que me mata de rir. Vou embora com ele para casa, O que é que o desencarnado pode fazer? Ele pode, nesse processo de emparelhamento vibratório, assimilar a corrente mental do encarnado, captando a sensação que o encarnado tem quando está se drogando. Mais alguma coisa? Não. Os teores alcoólicos e químicos que dizem respeito às drogas do mundo físico são exclusivos do mundo físico. Deu, gente? Mas a energia deletéria de um desencarnado sofredor vai gerar em mim um estado de alma mais desequilibrado do que o normal, porque desequilibrado eu já sou porque me afinei com um espírito desequilibrado. Mas a energia desequilibrada desse desencarnado vai afetar meu psiquismo, gerando os estados que nós temos visto por aí. Fobia, neurastenia, psicoses, perturbações em geral. O álcool tem uma característica, o álcool e as drogas mais fortes, né, como cocaína, crack, maconha, eles atuam no setor do sistema nervoso central também, alcançando o setor da glândula pineal. E a glândula pineal, ela é responsável, dentro da linha espírita de pensamento, pela mediunidade. É a partir da glândula pineal adequada que o indivíduo que tem programação para ser médium ostensivo vai conseguir entrar em transe, dando possibilidade dos espíritos se comunicarem através dele. O médium ostensivo tem a glândula pineal adequada. Um pesquisador da Universidade de Campinas, Dr. Sérgio, né, defendeu uma tese, fez uma pesquisa aprofundada e verificou, buscando abrir o cérebro do indivíduo que tinha desencarnado e que tinha sido médium, verificou que a glândula pineal do médium ostensivo é totalmente diferente da glândula pineal do médium não ostensivo. Acrescida essa glândula de alguns cristais, que, segundo André Luiz, promove a facilitação do transe mediúnico. Deu? As drogas como o álcool, a maconha, a cocaína, o crack, elas afetam a glândula pineal e como que arrombam essa porta que, na maioria das pessoas, permanece fechada porque não tem programação para mediunidade ostensiva. Muito comum o doidão, né, o viciado em droga, né, falar assim, nossa, viajei, eu vi umas coisas. Claro que viu, ele desdobrou do corpo e começou a vivenciar plano espiritual relativo ao ambiente em que ele se afina pelo jeito de agir e de pensar. Deu para acompanhar, gente? E esse processo, quando o efeito passa, é claro que o indivíduo volta, entre aspas, ao normal, mas a porta continua aberta. Os quadros obsessivos nos indivíduos viciados são comuns, são constantes. Não é? Por que é difícil largar a droga? O álcool, por exemplo, ele é absorvido pelo corpo, nesse automatismo dessa máquina maravilhosa que nos alberga, ele é absorvido pelo corpo como se fosse um alimento. O álcool tem um valor calórico muito próximo da picanha. Sabia? Os alcoólicos, de forma geral, eles não desencarnam de cirrose. Eles desencarnam de inanição porque eles perdem a fome. E aí o resultado disso é que o corpo começa a entender como alimento e começa a exigir do indivíduo que ele se embriague cada vez mais.
vai desencarnar precipitadamente. E o que acontece? Quando eu desencarno precipitadamente, derivado de um comportamento desavisado meu, eu chego ao plano espiritual 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos antes do que estava programado, como suicida indireto. E pelo meu padrão vibratório derivado de um comportamento malsão, eu vou me localizar no automatismo da lei, sem que haja castigo de Deus, porque Deus é amor, mas no automatismo da lei, nos ambientes espirituais que dizem respeito à minha maneira constante de agir e de pensar. Questão de afinidade, questão de sintonia, que é o que nós chamamos de umbral, né? Um ambiente denso, escuro, onde os espíritos sofredores permanecem por uma afinidade. No umbral tem o Vale dos Suicidas, os vales dos toxicômanos, dos alcoólicos, das prostitutas, dos prostitutos, dos corruptos e daí para diante. É um lugar que Deus criou? Não. O umbral é só uma passagem. Mas como essa multidão de espíritos não conseguiu se espiritualizar a ponto de deixar para trás aquilo que é exclusivo do mundo físico, eles ficam emparelhados, todos eles, nessa região de divisa, formando comunidades por afinidade, ou criando ficticiamente, derivado da mente conturbada da maioria, ambientes de dor e de sofrimento, ou de satisfação fictícia desses desejos e dessas necessidades. Claro que a gente não precisa ser careta demais, né, gente? Não precisa ser castião, nem fanático religioso. Mas nós precisamos começar a estabelecer padrão de conduta não derivados desses padrões dos modismos excêntricos exclusivamente materialistas. Toda vez que eu optar por esse ou aquele comportamento, seria bom que eu avaliasse qual seria o resultado desse comportamento no meu contexto de espírito imortal. Como isso não acontece, nós saímos de uma pandemia de Covid, derivada do que é Covid, gente? Não, proliferação de determinado vírus. Não, o vírus estava aí, ué. O SARS, o Covid, né? Ele vem se mutando ao longo do tempo, mas tem milênios que esses vírus estão por aí. Mas por que só agora houve uma pandemia? Porque tudo no universo é sintonia. O vírus é um micro-organismo, no dizer respeito a um princípio espiritual, ou seja, o princípio da evolução espiritual está nos elementos micro. Como consequência, o padrão vibratório desses elementos é um padrão vibratório denso, em função da sua pouca movimentação no campo da evolução. É natural que seja assim. A humanidade vem desenvolvendo comportamento. Quando a gente fala da humanidade, estamos falando de nós, né, gente? A gente não pode se deslocar da humanidade. Nossa, a sociedade é muito ruim. Significa que eu sou muito ruim, porque eu sou a sociedade. Na soma de cada um de nós aqui, nós formamos a sociedade. Então, o nosso comportamento coletivo vem se desagregando nos aspectos de ética e de moral de tal maneira que nós baixamos o nosso padrão vibratório, nos aproximando em nível de vibração desse dito vírus. Tem gente, até dentro do movimento espírita, que equivocadamente fala, não, Deus é que mandou isso. Deus não manda nada não, gente. Nesse aspecto, não. Mandar coisa ruim? Claro que não. Ele criou o universo e todos os elementos que se compõem dele. Se algum elemento se contrapõe a mim, enquanto ser humano, esse elemento, na origem ou na minha condição original, ele fica distanciado de mim a ponto de não me causar dano. Mas se dentro do processo de padrão vibratório eu baixei meu padrão pelo meu comportamento num nível acentuado, esses elementos que, de forma geral, vão causar anomalia ao meu corpo, vão ter acesso ao mesmo. A pandemia de Covid é resultado do comportamento desavisado da humanidade. De qual humanidade? Da humanidade. Mas da humanidade toda, não, porque quantos por cento da população pegou Covid? De forma geral, em torno de 10, 12, no máximo 15 nos países onde ele foi mais proliferado, né? Mas, ainda assim, esses 15% que adoeceram e ou desencarnaram pela doença, afetaram 100% da humanidade. Então, qualquer processo de adoecimento está fora. Adoecimento fora de um padrão natural de desagregação do cosmos celular, né?
Outro dia uma senhora nos procurou, seu Dudu, meu pai desencarnou, estou preocupadíssima com ele. Mas por que, minha filha? Não. Mas por que, minha filha? Não, porque ele desencarnou de câncer da próstata. Meu pai deve ter sido muito sem vergonha, né, senhor? Falei, uai. Quantos anos seu pai tinha? 98. Falei, uai. O câncer na próstata foi apenas um acelerador de uma situação que já estava na hora de acontecer. Percebemos, gente? Final de encarnação, André Luiz trata disso no livro Os Mensageiros, tá? Final da reencarnação, aqueles elementos que hibernam no nosso corpo físico, bacilo da Koch, bacilo da Hansen, e outros elementos que causam dano a ponto de desencarnar, eles ficam hibernados no nosso corpo. Eles só vão despertar muitas vezes a partir do nosso movimento equivocado em nível de comportamento ou final da reencarnação, que eles serão aceleradores da desencarnação. Mas se eu adquiro uma doença grave com 20 e poucos anos, é um processo expiatório, gente. E a expiação é o efeito da causa mal plantada. E vai gerar um dano no corpo físico. Perdoa, mas ele lá e eu cá. Longe de mim, não desejo mal, não. Mas que ele fique lá e eu cá. Para essa pessoa, eu sequei meu sentimento. Eu não sinto nada por ele. Ele que se dane para lá e eu me dane para cá. Ou seja, quando eu mexo com o meu campo de sentimento de forma desorganizada, o órgão no corpo físico que manifesta sentimento, que é o coração, vai começar a apresentar anomalias. Por isso que Jesus falou, não perdoa 7, não. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Né? Abordando a não necessidade de passarmos por situações de adoecimento de corpo que na origem não fazem parte da nossa realidade. Mas se eu coloco elementos que são contrários à minha essência divina, à minha imagem e semelhança com o Criador, eu vou causar anomalias que vão gerar danos e, como consequência, dores, prantos e ranger de dentes na simbologia do Evangelho de Jesus. Né? Não é uma fatalidade. Por que não é uma fatalidade? Porque eu posso escolher. A única coisa fatal na vida do espírito imortal é a angelitude. Um dia todos seremos anjos. Mas o que ocorre dentro do transcurso tem relação com a minha liberdade, de optar por aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo. Toda vez que eu opto por alguma coisa, eu me encaixo no automatismo na lei de causa e efeito, que vai promover em mim efeitos das causas que eu mesmo plantei. Então, toda a saúde, equilíbrio, felicidade, amores, enfim, tudo que é bom em mim é resultado das minhas opções do bem. Todas as dificuldades que se apresentam são de exclusiva responsabilidade da minha pessoa. Então, saúde, doença, intelecto avançado ou paralisia cerebral, disritmia, síndrome de Down, doença hepática, doença cardíaca, doença pulmonar, possibilidade de procriar ou a esterilidade, pobreza extrema, tudo isso é expiação, feito de causa mal plantada ou, nos casos positivos, resultado das minhas opções no campo do bem. Deus, diz Jesus lá na anotação de João, Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que o pecador viva. Mas vida significa movimento no campo da verdade. E morte, como ela não existe no aspecto objetivo da questão, tem relação com o meu distanciamento das verdades de Deus. De novo, isso não precisa ser fanatismo religioso, não. Não precisa, gente. Isso precisa ser racional. Isso precisa ser racional. Nessa lei da causa e efeito, toda vez que eu desejo mal a alguém, antes desse mal alcançar a pessoa, se ela estiver na mesma faixa de sintonia, ele percorre todo o meu ser. Não é verdade? Já sentiram uma raiva muito grande? A boca seca, os dedos chegam a adormecer, dependendo da caganeira, você tem que ficar sentado no vaso. O que é isso? É a energia nociva que eu enviei para o outro que primeiro percorre a minha individualidade. Um indivíduo raivoso o tempo todo é um indivíduo doente, gente. Então a doença é resultado invariavelmente
invariavelmente, dos comportamentos doentios que eu desenvolvo no meu cotidiano. Mas como somos espíritos livres ainda, e tendemos a ser cada vez mais livres, a não ser que a gente burle demais a lei, nós temos o direito de construir o nosso destino. Nós temos o direito de movimentar o bem a ponto de nós passarmos a ser luz do mundo, no dizer de Jesus, né? Início do Sermão da Montanha, Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Ele está falando isso para quem? Para as pessoas que saem de casa às 7h30 da manhã para vir assistir uma palestra na Casa Espírita, para assistir o culto na Igreja Protestante, a pregação do padre na Igreja Católica, que são os discípulos, ou os aprendizes do Evangelho, somos nós. Qual que é a nossa função a partir desse conhecimento que nós estamos absorvendo aqui? Nos tornarmos luz do mundo sem sermos sectaristas, fanáticos, sem sermos os enjoados da turma. Mas aonde nós pudermos atuar, gente, nós precisamos oferecer os valores da verdade que nós já adquirimos. Sem invadir o espaço de ninguém, sem sermos convidados. Mas o mundo só vai melhorar se a partir da nossa melhora, nossos filhos copiarem o nosso comportamento no bem. Nosso comportamento no bem, né? Eu já vi pai oferecendo uma canequinha de cerveja para o filho e achando aquilo bonito. Se o indivíduo não tiver tendência à compulsão, vai ser só um bebedor social. Mas eu não sei. Quem é que sabe? Ninguém. Quando eu ofereço o primeiro gole a alguém, eu posso estar disparando um gatilho de compulsão que estava tolhido pela programação reencarnatória, que eu me torno corresponsável pela descida ribanceira abaixo daquele espírito. Percebemos, gente? Aí sai do contexto de doentes para o contexto de psicoterapeutas. Somos nós. Nós somos os psicoterapeutas dos nossos filhos, daqueles que nos têm como ponto de referência. Nossos filhos serão pessoas equilibradas se nós oferecermos equilíbrio a eles. Sem contracultura. Porque mesmo disfarçado de bem, o mal... É até as 10? Não tem. É até as 10. O mal será sempre o mal. A saúde, o equilíbrio, a paz e a harmonia são resultados da mesma lei da causa e do efeito. Se o meu movimento for um movimento contumaz no campo do bem, ainda que eu não seja feliz hoje, como eu sou imortal, amanhã é batata. Eu serei feliz. Hoje eu estou colhendo invariavelmente nessa programação reencarnatória já estabelecida antes de eu voltar para o corpo físico, os efeitos daquilo que eu plantei. Então, esse hoje mais ampliado, que é igual à reencarnação, ele vai ser um momento de colheita daquilo que eu plantei anteriormente. Mas é também um momento de plantio daquilo que eu vou colher no futuro. Né? Quero uma vida feliz, uma sociedade mais igual, mais fraterna. Quero que meus filhos sejam pessoas de homens e mulheres de bem. Quero que nós tenhamos um governo saudável. Quero que todos tenham igualdade social. E daí tudo isso vai ser resultado de uma construção que nós precisamos fazer. Eu não posso transferir para o efeito o resultado dos meus anseios. Não, nós precisamos de um governo bom. O governo bom só vai vir quando o povo for bom. Se o povo não é bom, não atrai pessoas boas, gente. Por que no meio de milhões de homens eu escolhi esse estrupício para casar? Semelhante atrai semelhante, amigo. Se ele é estrupício, você é o quê? Estrupícia. Né? Verdade. Porque semelhante atrai semelhante. Nós temos o marido que precisamos ter, a esposa que precisamos ter, os filhos que precisamos ter, os pais que precisamos ter, debaixo desse alinhavamento perfeito organizado pelo plano espiritual. A proposta é fazer o bem. A proposta é nós termos uma vida saudável, amável, de amizade, de bons exemplos. Mas isso depende do meu esforço pessoal de direcionamento ao longo do tempo. Quer coisa pior, né? Lá na região em que a gente atua, lá no Mensageiros, constantemente a gente ouve falar de um menino de 14, 15, 16 anos que foi assassinado porque devia R$10 para o traficante. Já imaginaram a dor de uma mãe? A dor de um pai? Claro que a opção é individual, mas
os grandes formadores psicológicos dos filhos são os pais. Então, se eu quero uma filha honrada, um filho trabalhador e honesto, eu preciso exercitar isso dentro do meu dia a dia, dentro do meu lar, para que eles aprendam comigo aquilo que é ser bom, para que eles me admirem pelo bem que eu faço. Porque aí eu serei o herói, mas em qualquer circunstância, sendo nós pais os formadores de opinião e de personalidade, ou os reformadores de opinião e de personalidade, eu posso ser um anti-herói. Porque quando eu ajo de maneira desconforme com aquilo que é bom, eu estou influenciando meu filho desta maneira. E se ele for uma pessoa que já vem de um passado complicado, ele tende a se complicar com a minha complicação, repetir erro, perder a encarnação. Deu, gente? Denso o assunto, né? Mas precisa ser trazido. Nós precisamos refletir. Nós não podemos sair daqui angustiados, mas incomodados com certeza, né? Porque Jesus coloca no Evangelho, não vim trazer a paz, não vim trazer a espada, ou seja, ele veio nos cutucar. Toma vergonha na cara, para de fazer isso. É hora de começar a pensar melhor antes de fazer. Não é? O nosso trabalho aqui na Casa Espírita, enquanto aprendizes de Jesus, é absorver o conhecimento, ainda que não tenhamos condição imediata de colocar em prática. Mas o raciocínio precisa ser desenvolvido, e dentro do possível, através do estudo e da pesquisa, para que a nossa conclusão seja uma conclusão satisfatória para a nossa organização de evolução pessoal. Se nós não nos dispusermos a preencher os nossos vazios com verdade, nós estaremos sempre buscando algo que ficticiamente nos coloque temporariamente alegres. Não é? Acabou o efeito do álcool, eu volto a ficar encolhido, tímido, infeliz, porque aquilo é fictício. O que eu sinto vontade de fazer? Beber de novo. Aí eu bebo, passo o efeito, bebo outra vez. Daqui a pouco eu estou viciado. Álcool, droga, deixa eu murchar a barriga, né? Comida, né? Compra. Tudo que é compulsão é uma fuga minha das provas que eu preciso superar através de uma mudança de conduta para melhor. Não podemos nos esquecer disso, viu? Oi, querida. Eu acho importante a gente colocar também que o momento é delicado. O momento de transição planetária é um momento que vai proporcionar crises mesmo. Claro. Cada um vai ser testado naquilo que precisa dar um resultado já. Lembrando o seguinte, viu, gente? No atual momento, pelo menos, vou ser bem otimista, tá? Pelo menos 60% da população já é boa. Se não é boa, já traz o germe do bem dentro de si, carecendo apenas de alguém que fala assim, vai ali e faz isso. E ela, é mesmo, vou fazer. E ela movimenta o bem que já está guardado dentro dela. Quer ver como é que isso funciona na prática? Aconteceu uma tromba d'água, né? Derivada do efeito estufa, em função da má utilização dos elementos industriais daí para diante no planeta, lá no Rio Grande do Sul. Não é verdade? Não tem uma semana, já chegaram lá pelo menos 100 toneladas de alimento. Não sei quantos mil cobertores. Marrakech aconteceu ontem, né? Então, assim, por que isso aconteceu? Porque as pessoas foram tocadas no seu lado bom, não é? Então, assim, 60% do pessoal já é bom. E esse processo de trânsito evolucional da humanidade não é fictício, não é balela, não é lenda. É verdade, já está começando a ocorrer. A maioria dos países estão preocupados com a ecologia, com a diminuição dos gases que geram efeitos estufas e daí para diante. Então já há um movimento evolucional interessante. Mas quando esse processo de transição se der, o mundo será um mundo melhor. As pessoas se cumprimentarão na rua e se sorrirão para os outros. Hoje você cumprimenta alguém, a pessoa faz assim, quando você fala bom dia, né? Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer o bem.
Elas estão vinculadas às notícias bombásticas que dão lá no Jornal da Manhã. Tem um Jornal da Manhã aí, gente, se torcer sai sangue. Em emissora líder, né? Não estamos mais assistindo o jornal, não tem como assistir. É só acidente, crime, acidente, crime. Né? Mas as pessoas estão se alimentando disso, por isso que tem isso na televisão, porque dá ibope, e a televisão vive de ibope. Mas, quando o mundo melhorar, isso vai deixar de acontecer. Aí a pessoa fala assim, ufa, então tá tudo bem, é só esperar. Não, quem não tiver em condição não fica por aqui. Se eu precisar reencarnar com doença cardíaca, na fase de transição definitiva, quando o planeta já for regeneração, eu não posso reencarnar aqui, porque aqui não vai ter doença cardíaca. Eu vou ter que reencarnar num planeta onde tenha doença cardíaca. Percebemos, gente? Então, essa evolução que já se dá com uma parte importante, quando alcançar a maioria da maioria, o mundo será a regeneração. Eu preciso reencarnar, não, vamos fazer, o guia vai chegar, assim funciona. Eu cheguei na hora de reencarnar, meu guia vai fazer, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Estou aqui olhando sua ficha, tem um problema aqui. Você fumou na última encarnação. Eu fiquei sabendo, eu entendi aqui do lado de cá que eu não devia ter fumado. Não vou fumar mais não, isso mesmo. Mas tem um problema. Seu corpo espiritual está danificado no setor do aparelho respiratório. Tá certo, eu vou renascer com bronquite asmática. Já estudei sobre o assunto também, porque quando a gente chega no plano espiritual, nós vamos estudar tudo isso. Mas aí o guia falou, mas o mundo de regeneração já se instalou na Terra. E eu vou dizer como bom mineiro, mas o que tem? Eu assim, não, mas você não vai poder reencarnar na Terra. Como não? Meu guia também é mineiro, né? Você vai ter que reencarnar com doença pulmonar. E no mundo de regeneração não tem doença pulmonar. É só lembrar de Jesus dizendo assim, vai haver a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. E aqueles que não estiverem em condição de participar do casamento divino, né, do festim das bodas, que também é uma passagem do Evangelho, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverão prantos e ranger de dentes. Ou seja, eu vou ter que reencarnar num planeta que ainda tenha doença pulmonar, doença cardíaca. Viu, gente? De novo, né? A doutrina espírita não tem medo-terapia, nem empurroterapia, é só informação. Tá certo? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, sempre lembrando, aí é a informação que a gente precisa trazer. A lei de causa e efeito vale para todos nós. Beleza? Domingo maravilhoso, olha que coisa bela. Olha. Isso aqui, eu participo do movimento espírita há pelo menos uns 30 e poucos anos, eu nunca vi nada parecido em casa espírita. Uma vista tão maravilhosa, né? Somos muito privilegiados, né? Em todos os sentidos, né? Jesus possa nos amparar, viu, gente? A gente possa voltar para as nossas casas dispostos a fazer o bem. Esse nó na garganta, esse incômodo que surgiu em alguns de nós, será dirimido pelo esforço do bem que nós desenvolvemos, tá? O universo é desenvolvido por meritocracia. Não tem como ser diferente, né? Ama sua esposa, ama seu marido, atende às necessidades dos seus filhos, ofereça a eles os valores do bem de tal maneira que eles se tornem os políticos do futuro, que não vão ser corruptos, os administradores que vão se preocupar com a natureza, com os pobres, com os necessitados. O mundo só vai ser melhor se nós optarmos pelo bem. E o André Luiz, para a gente finalizar, ele diz no livro Conduta Espírita que 15 minutos de informação sobre verdade já paramenta o cidadão para ser um formador de opinião no bem. Nós falamos hoje aqui durante 1 hora, né? Então está todo mundo comprometido com essa distribuição do bem no dia a dia. Beleza?